Boa tarde. Boa tarde. Que a doce e gloriosa presença do Espírito Santo abunde poderosamente no coração de todos vós que já recebestes o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu sou o pastor Bruno Roberto Ramos e estou nesta tarde, nos últimos dias de 2025, para a honra e para a glória e para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querendo os espíritos ruins ou não querendo. Estou nesta tarde para trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que eu possa compartilhar com cada um de vós. Sei que não sou um bom pregador, mas fui chamado e escolhido para juntos podermos observarmos e aprendermos e discernirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Desde já quero que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que Deus abençoe todos os teus projetos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque uma coisa é fato e real. Se o Senhor Jesus Cristo não estiver no centro dos seus projetos, em vão será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. É muito forte, né, essa palavra. Mas a revelação que Deus colocou através do Espírito Santo no meu coração nesta tarde é uma revelação muito profunda, meus amados e queridos irmãos. Porque, veja bem, nós vivemos num mundo onde já passaram-se milhões de pessoas. E você sabe que cada pessoa habita no seu corpo, na sua alma, um espírito. Porque o espírito não morre. A palavra de Deus é que nos dá ênfase para isso. Que o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Não sou eu que estou dizendo. Então, no decorrer de todas as décadas, os anos que nossos antepassados já passaram por aqui, cada um deixaram o seu legado, a sua marca, a sua digital. E é de ser que as mesmas coisas que aconteceram no passado têm acontecido nos dias de hoje. Por quê? Porque muitos têm desprezado o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que nos dá o discernimento entre o que é de Deus e o que é do adversário de Deus. Não que ele seja um adversário superior, não, porque eu disse isso para um amigo no almoço do Natal. Ele diz: se Deus é mais poderoso do que o diabo, por que ele não destrói o diabo? Aí eu mandei o versículo para ele dizendo, aonde lá em Éfeso capítulo, se eu não me engano, 6, a palavra de Deus diz, eu não me lembro agora se é, mas tem um versículo que diz: jovens, vocês já venceram o maligno. Por que Deus está dizendo isso? Porque no jovem há força e vigor desde quando ele queira. Por que você acha que o bombardeiro em cima da juventude é mais pesado? Por que você acha que os espíritos das trevas investem contra os jovens na prostituição, nas drogas, né, nos distúrbios de identidade, né? É uma guerra muito forte do inimigo para
tirar a vida dos jovens antes que eles se tornem homens. Por quê? Porque o maligno sabe que se um jovem se colocar diante da presença do Eterno, ele vence o que ele quiser. Por quê? Porque o Senhor, ele levantou tantos jovens como reis, como profetas, como autoridades de nação, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Então, ele levantou reis, levantou Jeremias com 10 anos. É muito forte quando você volta para a palavra e vê que o próprio Espírito de Deus está dizendo que os jovens já venceram o maligno. Então é necessário que a juventude venha entender que quanto mais próximo de Deus eles estiverem, menos tragédias diabólicas nós vamos ver sobre esta terra. Por quê? Porque tudo que envolve para destruir os jovens é o desejo da carne, é a carnalidade, é o desejo do homem. Então, quando o jovem descobre que ele tem potencial dado por Deus para vencer o maligno, foi Deus quem constituiu isso, aí ele vence qualquer coisa. Ele vence a bebida alcoólica, ele vence as drogas, ele vence a prostituição, ele vence a mentira. Você está entendendo? A juventude que ouvir ou assistir esses vídeos, saiba disso, que é nas suas mãos que Deus confia a mudança dessa nação. Você tem visto aí, né, o deputado, esse menino novo aí, né, deputado do país aí, o Nicolas Ferreira, e por si, cristão, tão novo e cheio do poder e da autoridade de Deus, e vai arrebentar. Pode esperar, nação brasileira, pode esperar, que é a promessa de Deus para a nação brasileira. Então, Deus procura jovens como ele, temente a Deus e disposto a honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fique esta palavra nesta tarde, que você venha tomar uma decisão, que você não venha permitir que o maligno destrua, né? Faça tanta ruaça como já fez no passado na vida de jovens, assim como eu. Eu fui resgatado pelo Senhor Jesus, pela misericórdia dele, com 25 anos. E de lá para cá, meu caro, tem sido uma guerra. O inferno inteiro tem tentado me tirar. Me tiraram uma vez do altar. Me tiraram para se adaptarem ou para se tomarem de forma ilícita valores e propriedades que quem é espiritual sabe muito bem. Quando um soldado está ali ferido, com percas, como eu tive, de assassinato de 2 irmãos, a mãe deu depressão, foi parar na fralda, então o inimigo entrou e fez a ruaça. Né? O problema do diabo é esse, que ele é tão enganador que ele faz a obra satânica dele e quer impor sobre as pessoas. Não tem lógica, né? É o pai da mentira mesmo. Disseram, perdeu tudo que estava devendo. Devendo o quê? Sendo que se eu vendi uma propriedade, eu tinha dinheiro. Então não tem lógica eu pegar dinheiro emprestado com ninguém, sendo que eu tinha valores para receber. Por isso mesmo que foi vendido, para não ter que pegar emprestado com ninguém, né? Então, Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E eu disse e volto a repetir, o dia que a mentira vencer a verdade, acabou o mundo, cara. Porque esse mundo só está de pé porque tem gente verdadeira ainda. Tem gente que não se dobra diante de Satanás, que é o pai da mentira. Mas vamos para a revelação aqui da palavra nesta tarde. Ela se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Preste bem atenção nesta palavra. Preste bem atenção no espírito desta palavra. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Capítulo 4. Amados, não deis crédito
a qualquer espírito, com letra minúscula. Antes, provai os espíritos, com letra minúscula, e se procedem de Deus, com D maiúsculo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, com letra maiúscula. Todo espírito com letra minúscula que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito com letra minúscula que não confessa a Jesus não procede de Deus, com D maiúsculo. Pelo contrário, este é o espírito com E minúsculo, do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem, e presentemente já estás no mundo. Veja bem, preste bem atenção. Por que eu disse o espírito com letra minúscula? Porque o espírito com letra minúscula é o espírito do ser humano. É o espírito que habita nas pessoas. E as pessoas, elas recebem a vida, o espírito e a alma, todas iguais. A diferença está em você provar os espíritos, o espírito, que é o Espírito Santo, é muito grande. Porque o espírito do ser humano é um e o Espírito Santo é outro. Você tem que discernir, aprender a entender isso, para que este ano de 2026 seja um ano de luz, um ano de vitória na sua vida. Porque a maior vitória não é chegar no final do ano de 2026 e contar tudo aquilo que você adquiriu com a força do seu braço. O pastor fez uma pergunta hoje pela manhã. O que você agregou este ano? O que você conquistou este ano? Qual foi a sua maior vitória este ano? É claro que alguns dizem, olha, este ano eu comprei um carro zero. Este ano eu comprei um sítio. Esse ano eu paguei todas as minhas dívidas. Este ano eu comprei muitas roupas novas, reformei a minha casa. Mas a pergunta é, este ano você recebeu o Espírito Santo? Este ano você conheceu Deus? Este ano você entendeu o que Deus quer de você? Porque muitos dizem assim, poxa, esse ano eu arrebentei. Nossa, esse ano eu abri 2, 3, 4 empresas. Esse ano eu fiz muitos negócios, prosperei. Ó, meu bolso tá cheio, minha conta bancária tá cheia. É louco. E se hoje fosse o último dia? O que tem preparado para a vida eterna? Porque o espírito do homem, ele almeja pelas coisas do homem. Mas o Espírito Santo, ele faz com que você almeja pelas coisas de Deus. Ele faz com que você confie somente em Deus. Porque confiar, meus amados e queridos irmãos, na conta bancária não é a mesma coisa de confiar em Deus. Quem sabe que tem valores ali na conta, muitas das vezes acha que não tem precisão de se curvar diante do Deus de Israel.
que não precisam do Espírito Santo. Para que, pastor Bruno? Que eu vou precisar ficar buscando o Espírito Santo? Minha conta tá cheia, eu quero mais é gastar, viajar, passear, é? E os nossos antepassados já não fizeram isso? Sim ou não? Salomão, no fim da vida, não diz que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, que tudo passa? Pois é. Então, quando você examina o Espírito, você vai entender. Será que tudo isso que eu tenho feito, agregado, adquirido, tem sido bom aos olhos do Eterno? Porque, meus amados e queridos irmãos, o que tem de pessoas, o que tem de engano nesse mundo, o que tem de falsidade no meio das pessoas, o que tem de espíritos enganando as pessoas. Você vê que o espírito do homem, ele é enganado pelo espírito das trevas. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela está sendo enganada por Satanás. Porque o próprio dono da empresa, ele já coloca ali no maço de cigarro que o cigarro faz com que a pessoa possa desenvolver um câncer. As autoridades dizem que bebidas só podem ser vendidas a maiores de idade porque é prejudicial à saúde. O que leva as pessoas, como eu, não estou falando na sua vida, estou falando na minha, o que leva pessoas a beberem, a se destruírem por si mesma, a se embriagarem, a fumarem, a se destruir? A falta do Espírito Santo. Porque quando o homem e a mulher recebem o Espírito Santo, o jovem, o adolescente, ele não quer estar em outro lugar. O espírito dele não aceita as coisas deste mundo, não aceita a mentira desse mundo, o engano deste mundo, a vaidade deste mundo. Por isso é importante essa palavra entrar no seu coração, nos nossos corações. O nosso irmão que escreveu esta carta, em 1 João capítulo 4, ele começa dizendo assim: amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É por isso que você não consegue mais na igreja, é por isso que você não consegue mais ler a Bíblia, é por isso que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque os espíritos de engano são tantos. São tantas pessoas usadas por Satanás, irmãos. Veja bem, olha a minha situação. Eu perdi 2 irmãos assassinados, o segundo eu estava em cima do altar. A minha mãe, já de 72 anos, por causa da perca dos filhos, começou a dar uma depressão profunda, foi enfiando, caiu, quebrou o fêmur. Eu, para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo me deu força, eu cuidei, eu dei banho, ali tratamos ali o fêmur, recuperou. Fizemos ali o tratamento de terapia na Reabilitar, em Justinópolis, ali próximo, antes da pracinha ali, no bairro, eu não sei aquele bairro ali como que chama, mas próximo aqui, todo mundo sabe aonde é a Reabilitar aqui na cidade de Ribeirão das Neves, em Justinópolis. Minha mãe na cadeira de roda, a cadeira que foi adquirida pelo senhor Luiz, que Deus abençoe a vida dele, mas a pessoa do missionário Claudinei, que ali juntos conseguiram aquela cadeira. Eu não me lembro bem o que eu fiz, se eu doei ela, se eles mandaram doar, eu não sei, eu sei que alguém precisou. Mas veja bem, ela voltou a andar, ela se recuperou, continuou indo aos cultos, foi recuperando, mas por causa dos medicamentos muito fortes, na quebra do fêmur, os rins foi prejudicado. E antes, ela tinha bebido muito, também os rins tinham sido já danificados, e com a queda danificou mais ainda, porque um abismo chamou outro abismo, e aí os rins pararam. A hemodiálise é só um tratamento para adiar, para consolidar até chegar o dia da despedida, porque cada hemodiálise a pessoa se enfraquece um pouco mais, porque é uma limpeza do sangue,
e toda vez que se limpa o sangue ali na hemodiálise, mais fraca a pessoa vai ficando, e a pessoa não pode beber água, e a pessoa não pode alimentar direito, e só vai definhando, até chegar o dia que o Senhor a recolhe e leva para a eternidade. Mas vejam bem, como eu trabalhava por conta própria, eu não tinha condições de cuidar dela, de pôr gasolina no carro, comprar fralda, remédio, comer, alimentar, tinha um filho pequeno. Então ela disse, olha, desfaz da sua parte e da minha e deixa do seu irmão, da sua casinha do seu irmão, para ele não sair daqui, os fundos é do seu sobrinho, e você compra algum outro lugar para continuar a sua vida com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja. Amém, mãe. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Assim foi feito. Mas Satanás, com os espíritos de engano, fez uma arruaça. O que eles fizeram? Descobriram o valor do imóvel vendido, né? Com artimanhas demoníacas, cataram tudo, correram lá, destruíram a igreja, criaram provas que eu dava no Novo Testamento, fez um monte de coisa, não adiantou nada. Não adiantou nada o que o diabo usou pessoas para fazer. Por quê? Porque o Espírito do Senhor que me colocou como um pastor em cima de um altar. E por mais que as artimanhas de Satanás arranquem um pastor do altar, Deus até permite os espíritos ruins fazer isso. Mas depois ele vem com fogo consumidor. Por quê? Porque de Deus ninguém zomba, meu caro. De Deus ninguém debocha. O Criador é maior do que a criatura. Você está entendendo? Então não adianta falar A, B, C ou D. Não tem como, irmão. Não tem lógica. Aí espalharam dizendo que eu vendi, que eu tomei a parte do meu irmão e que não sei o quê, que eu fiquei devendo não sei o quê. Mas como que o cara vai ficar devendo, um pastor vai ficar devendo alguém com uma venda de um imóvel de quase R$500 mil? Então o diabo, ele tem os seus adeptos da mentira, do engano. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, enganar as pessoas. Mas quando o Espírito de Deus está sobre o espírito do homem, ninguém vence. Por quê? Porque a mentira não pode vencer a verdade. E é isso que essa palavra está dizendo. Que se você examinar os espíritos, você vai ver o que é de luz e o que é de trevas. Então, fique com esta palavra nesta tarde. Jamais permita que a mentira, o engano, entre no seu coração. Anda sempre na luz. Porque a palavra de Deus diz, se andarmos na luz, as trevas não prevalecerão. E vocês aí que fizeram tudo isso, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque nenhum espírito com letra minúscula é superior ao Espírito Santo com letra maiúscula. Deus te abençoe. Ótima tarde. Que o Espírito Santo te ilumine, te guarde e te proteja. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja hoje, amanhã e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Antes da virada do ano, eu trago mais uma mensagem para nossos corações. Deus abençoe a todos. Pastor Bruno Roberto Ramos. Um beijo para Jesus. Com licença.